ao falar do presidente Lula, ao falar de Alexandre de Moraes em território brasileiro. Existe uma relação comercial entre o Brasil e a Argentina. A Argentina depende muito do Brasil em relação à parte comercial. Existe ali um certo respeito, por mais que os dois presidentes ali divergem em relação a muitos assuntos, mas houve ali uma subida de tom que acabou não pegando muito bem, né, mano? Eu acho que vai muito nesse caminho, porque Javier Milei vem para o Brasil, não se encontra com o presidente Lula, que é o presidente do país neste momento, vai para uma convenção partidária de um candidato opositor, Flávio Bolsonaro. Ele tenta visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é importante a gente trazer aqui, que às vezes as pessoas têm uma memória fraca. Mas Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Então, ele cumpre prisão neste momento domiciliar por conta do seu estado de saúde. Mas ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. É importante a gente deixar esse destaque. Ele não tá livre, né? Então, por isso que não houve esse pedido acatado pela Justiça brasileira, tanto que o ministro Alexandre de Moraes também ele acabou suspendendo não a visita de Javier Milei, mas visitas de diversas pessoas aí por um tempo de 30 dias e Flávio Bolsonaro pelo tempo de 90 dias até ali o começo do primeiro turno das eleições. Para além disso, aí ele veio, puxou ali a parte do presidente Lula, falou em corrupção, aquele mesmo discurso de sempre. Não bastasse, acabou chamando o ministro Alexandre de Moraes de lixo e de outros adjetivos. Mano, posicionamento de um presidente de um país que está fora, ele está fora da Argentina, vir para o Brasil e ter esse tipo de posicionamento. Eu gostaria de ter a sua posição em relação a isso, porque independente de ser de direita, de ser de esquerda, ele veio em um território que não é dele e falou o que bem quis. Marília, é absolutamente impróprio que nós vejamos um chefe de Estado participando desse modo da política interna de um outro país, ainda mais de um país que é um parceiro histórico da sua nação, como é o caso de Brasil e Argentina. É absolutamente impróprio. É uma postura anti-institucional. Um chefe de Estado deve buscar manter relações de Estado com outras nações. Isso implica abrir mão de se meter na política interna de outros países. Não cabe ao presidente da Argentina meter o bedelho sobre o processo político interno no Brasil, assim como não cabe ao presidente brasileiro meter o bedelho em assuntos de política interna na Argentina. Infelizmente, precisamos remontar isso, a gente vem assistindo a uma degradação desses limites institucionais que são essenciais para a construção de instituições estáveis e parcerias duradouras entre os países, e esse é um fenômeno global, né? O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump, vive opinando de forma inadequada sobre temas de outros países. Nesse sentido, o próprio presidente Lula também, em diversas ocasiões, manifestou preferências políticas internas em outros países, seja no caso da própria Argentina, onde sempre apoiou os grupos peronistas de Cristina Kirchner ou de Alberto Fernandes, seja na Venezuela, onde apoiou a consolidação do regime de Nicolás Maduro, chegando até a dar dicas de comunicação ao ditador venezuelano, seja até mesmo nos Estados Unidos, quando, sem nenhuma necessidade, declarou que preferia a vitória de Kamala Harris no lugar de Donald Trump. Essa postura é inadequada para chefes de Estado, sejam eles de esquerda, de direita, do Brasil, da Argentina ou dos Estados Unidos. É um desrespeito à nação soberana que você faça interferências diretas como essa. Por mais que, eventualmente, seja possível considerar algum mérito ou alguma correção num posicionamento ou no outro. Mas o fato é que, uma vez chefe de Estado, a pessoa deixa de ser um cidadão normal que está simplesmente fazendo
à exposição de uma opinião política. Presidente não é comentarista político, né? Presidente deve exercer a presidência da República com todas as limitações institucionais que o cargo impõe. Ele precisa estar acima das disputas políticas no seu próprio país e também precisa estar acima das disputas políticas nos países com os quais o seu país mantém relação. Portanto, é lamentável que a gente tenha assistido a mais esse episódio de degradação institucional a céu aberto que temos assistido em diversas democracias mundo afora, e é algo que deve preocupar a todo cidadão que gosta de viver num regime de liberdades, porque as liberdades são construídas com instituições duradouras, e essas instituições são degradadas quando os chefes de Estado, no lugar de exercerem a sua função constitucional com devido respeito ao decoro que o cargo exige, extrapolam os seus poderes e se metem onde não deveriam se meter. Mano, e mais uma questão aí acaba de alguma forma sendo orquestrada, né, por Flávio Bolsonaro. Já não tinha relação com os Estados Unidos por conta da questão do tarifaço. Agora ainda tem mais uma questão a ser resolvida, que é com o governo argentino. E a gente já tem ali repercussão, porque o governo brasileiro, ele convocou, então, o embaixador do Brasil na Argentina para poder prestar esclarecimentos sobre a relação entre os dois países. Isso aconteceu ali logo após a fala de Javier Milei, e hoje o embaixador ele já chegou aqui no Brasil. A gente tem informação da Karine Souza e também da Daniela Santos. O Júlio Bitelli ele já chegou ao Brasil na manhã, então, desta segunda-feira. Existe ali uma expectativa, mano, conversando com o pessoal do Itamaraty, de que essa conversa aconteça ainda nesta segunda-feira. Mas, se não acontecer, o mais tardar deve ser na quarta-feira. Então, ele vai prestar ali os seus esclarecimentos. Importante trazer aqui que a convocação do próprio embaixador para consultas tende a ser interpretada de maneira mais grave do que a convocação do embaixador estrangeiro que está no Brasil. A medida ela eleva, então, a tensão entre o Brasil e a Argentina. Essa, então, por enquanto, é a informação que nós temos sobre, então, aí mais uma consequência envolvendo o nome de Javier Milei por conta da declaração que ele deu na convenção partidária de Flávio Bolsonaro. Para além dessa repercussão, mano, hoje o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também comentou sobre o assunto. A gente trouxe agora há pouco, mas ele acabou chamando o Milei de palhaço e também acabou citando a dívida e a inflação da Argentina, rebatendo o que Javier Milei acabou fazendo com o Brasil. Posicionamento do governo brasileiro nesta situação, mano, é cabível? Vamos separar o joio do trigo. Uma Mano, coisa é Mano, perdão te interromper, só um minutinho.